Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Emily e eu vou apresentar a minha iniciação científica, que é sobre as análises de radiação natural em múltiplos elementos do fosfogesso, que foi realizado no Laboratório de Física das Radiações sob a orientação da professora Jéssica e Marcelei. Bom, o principal objetivo dessa pesquisa é determinar e avaliar a concentração de elementos químicos e a presença de radionutrídeos em amostras de fosfogesso da Vale Fertilizantes. Isso tudo através da técnica de fluorescência de raio-x e espectrometria de raios gama. O fosfogesso é o nome dado ao resíduo gerado na produção de ácido fosfórico nas indústrias de adubo e fertilizantes fosfatado. Ele é formado a partir da reação do concentrado de rocha fosfática e o ácido sulfúrico, conforme é mostrado no slide. Mas qual a importância deste estudo? Bom, as demandas mundiais agrícolas tendem a ficar cada vez maiores, representando um grande passivo ambiental, porque para cada tonelada produzida de ácido fosfórico, são gerados cerca de 4 a 5 toneladas de fosfogesso, que acabam sendo estocadas de maneira incorreta. Afinal, elas ficam em céu aberto, em aterros expostos às intempéries, que se acumulam em grandes pilhas, podendo contaminar o solo, a água e até mesmo prejudicar a saúde humana. Além disso, o fosfogesso é considerado um material enorme, que contém elementos radioativos de ocorrência natural, mas que, quando são utilizados em processamentos industriais, ocorre o acréscimo da sua radioatividade natural. E por isso, há um grande interesse em encontrar soluções de reaproveitamento. Afinal, as propriedades químicas do fosfogesso é bem semelhante com as do gesso natural e podem ser utilizadas na construção civil, na agricultura e na indústria cimenteira. Durante a metodologia, foi primeiro realizado o processo de secagem, onde todas as amostras foram aquecidas em estufa a 100 graus, durante o período de 24 horas, em refratórios de vidro e esterilizado com álcool. Logo depois foi realizada a granulação, através da moagem e do peneiramento. E então as amostras foram armazenadas em recipientes plásticos, lacrado, pesado e identificado. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a técnica de fluorescência de raio-x. E bom, para que ocorram as transições eletrônicas que originarão os raios-x característicos, é necessário retirar os elétrons das camadas mais internas do átomo, ou seja, as camadas K, L e M. Isso é feito através do efeito fotoelétrico, que é conseguido fazendo-se incidir sobre a amostra um feixe de radiação. E essas figuras, elas ilustram o processo e um diagrama parcial dos níveis de energia que conduzem as emissões dos espectros para o elemento de manganês. Neste slide, podemos observar o equipamento utilizado para esta técnica, que é então constituído principalmente por uma fonte de excitação e por um detector responsável pela identificação e separação dos raios-x característicos de cada elemento. Nestes detectores, os fótons são convertidos em sinal elétrico, que é amplificado e processado, gerando a contagem de energia dos raios-x de cada elemento e gerando picos bem definidos. O tempo de radiação utilizado neste experimento foi de 300 segundos e os espectros foram analisados a partir do Encke-Chasse, onde a calibração inicial foi utilizado o pico de energia característico do argônio e um padrão de chumbo. Podemos observar os resultados obtidos utilizando a técnica de fluorescência de raio-x, onde foram utilizadas amostras de fosfogesso de origens diferentes. E para estimar a concentração de cada amostra, conforme esta equação, é utilizado o espectro do padrão certificado de Boni-Mil. E podemos observar que as amostras de fosfogesso apresentaram elementos contaminantes mais pesados, principalmente os elementos de estrôncio e zircônio, porém acabaram apresentando uma menor concentração de cálcio. Vale ressaltar que a diferença na concentração de cálcio e na intensidade do zircônio acontece devido à procedência diferente do fosfogesso. Já na espectrometria de raios gama é utilizado este equipamento e quando se inicia a aquisição de dados neste sistema, os raios gamas contidos na amostra interagem com o cristal do detector. Essa interação ocorre por efeito Compton e efeito fotoelétrico, emitindo, por sua vez, radiação na faixa de frequência visível, a qual é captada por uma fotomultiplicadora. Os fótons captados produzem os elétrons livres por efeito fotoelétrico, e quando a energia é suficiente para emitir o pulso, o mesmo é fixado em um canal, sendo possível obter uma contagem de pulsos por canais, e permitindo gerar o espectro utilizando o software de aquisição chamado GN2000. Os espectros são devidamente calibrados por uma amostra padrão certificada. Nessa técnica, pode-se determinar a atividade e a dose efetiva. Mas o que são esses dois parâmetros? Bom, a atividade é a concentração dos radionuclídeos nas amostras. Já a dose efetiva é utilizada para estimar o potencial de dano biológico decorrente da dose absorvida. Na técnica de espectrometria de raios gamas, foi utilizado amostras de cada etapa do processo de produção de ácido fosfórico na cidade de Catalão, Goiás. E através do gráfico e da tabela, é possível observar que a atividade de tório é maior que a atividade de urânio. Além disso, a maioria das amostras apresentaram atividade do radionuclídeo de tório acima da faixa estabelecida pela USEPA, que é de 370 becquerels por quilograma. Vale ressaltar que a presença de potássio é insignificante, já que o seu teor está abaixo dos limites de detecção do equipamento. Por fim, foi analisado a dose efetiva total.
De acordo com a publicação em 2008 da UNSCIR, a média anual de dose efetiva para a radiação terrestre é entre 0,3 e 1. Logo, todas as amostras analisadas extrapolaram a faixa da média internacional de exposição ao ser humano à radiação gama terrestre. E conforme mostra o gráfico, podemos destacar o rejeito ultrafino, RFU, e a alimentação na usina, o AL. Concluindo esta apresentação, eu gostaria de salientar alguns pontos, como a presença de elementos pesados contaminantes nas amostras de fosfodiesel, como o estrôncio e o zircônio, a presença de radionuclídeos, como os traços de tório e urânio, e sobre todas as amostras que apresentaram valores acima do valor médio de exposição externa à radiação gama terrestre permitida, ou seja, a dose efetiva total, que é algo super preocupante. Também gostaria de revalidar um maior aprofundamento das pesquisas, tendo em vista os efeitos que este resíduo pode acarretar à saúde humana. Gostaria de agradecer a todos e espero que tenham gostado da apresentação.